Capítulo 20, de 1 a 18, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Vou parar aqui. Os discípulos voltaram para casa. É interessante nós começarmos a perceber que essa expressão, eu vi, ou essa frase, eu vi o Senhor, tem a ver com Maria Madalena. Mas não foi só atrelada a Maria Madalena na história. Se você for ler Êxodo 3, 7 a 9, está escrito: então o Senhor lhe disse: por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito para uma terra fértil e espaçosa. Verso 9: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto, eu vi, como os egípcios os trataram ou os tratam cruelmente. Então essa expressão, eu vi, ela está atrelada a pessoas na terra que tiveram encontros com o Senhor, mas a Bíblia nos mostra que Deus também nos revela que Ele viu o povo, Ele viu. E Deus, quando enxerga, Deus não é indiferente. Deus, quando vê, Ele vai no centro das situações. Quando Deus observa, Deus, Ele começa a perceber, Ele começa a ler do jeito certo, do jeito verdadeiro. Então, quando Deus olha para a humanidade, Deus não olha para a humanidade no formato como nós olhamos. Deus não olha para a humanidade do jeito que nós olhamos. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra, sobre os maus e os bons. Os olhos do Senhor são olhos perfeitos. A visão de Deus, ela é plena, ela é perfeita e ela é poderosa. Então, quando Deus olhou para alguém e viu nele uma pessoa para ser aquele que Ele iria usá-lo para libertar o povo, como aconteceu na trajetória do Antigo Testamento, Deus não errou, Deus não se equivocou. Quando Deus chama Abrão e Deus converte o coração de Abrão e Deus transforma o seu nome de Abrão para Abraão, e Deus coloca o seu nome, uma letra do nome de Deus no nome de Abraão, mostrando que agora Deus era o Deus da história de Abraão. E é por isso que você vai ver da onde Abraão chegava e da onde ele saía, todo aquele lugar, toda aquela atmosfera, tudo que ele fosse fazer era dedicado exclusivamente a um Deus que ele não via, mas ele sabia que esse Deus estava com ele em todo o tempo. E é por isso que eu falei ontem, quando Gideão foi chamado pelo Senhor, a verbalização de Deus foi: Gideão, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, e você os vencerá como se fosse um só homem. Essa é a palavra de Deus para os corações, cujo qual ele viu, ele olhou, ele percebeu que ali essas pessoas seriam instrumentos
poderosos dele na terra. Ele escolheu você, ele olhou para você, ele decidiu te amar, ele escolheu te amar, ele decidiu enviar o filho dele como resgatador, aquele que iria vencer a morte, vencer o pecado, vencer todo o caos da terra, para trazer vida plena ao seu e ao meu coração. Aleluia por isso. Essa é a verdade de Deus para nós. Ele nos viu primeiro. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele já existia. Então, por isso que nós temos que amar o livro de João. Porque o apóstolo João, o Joãozinho, o discípulo de Jesus, o amado, esse que está aqui com Pedro, quando você lê, e Pedro estava com aquele discípulo a qual Jesus amava. João é o discípulo amado. É o discípulo íntimo, é o que colocava a cabeça no peito de Jesus, é o discípulo que chegava. Então João vai chegar primeiro. Você imagina Pedro e João correndo, e Pedro nervoso, Pedro acelerado, e não chega, mas João chega. E aí nós começamos a perceber que essa visão que Deus dá a João, é uma visão de mostrar quem Jesus sempre foi, aquele que ele sempre será. Quem sempre será? Sabe quem foi Maria Madalena? Maria Madalena, assim chamada por ser de Magdala. Maria Madalena morou numa aldeia de pescadores, como nós temos na história, todos os pescadores aqui que Jesus chamou. Essa aldeia ficava ali no Mar da Galileia, perto de Tiberíades. Então, uma mulher considerada uma mulher pobre, uma mulher muito humilde, uma mulher cuja sociedade já tinha uma visão sobre ela. Eu quero que você guarde bem isso que eu vou falar nessa manhã. A sociedade, o sistema caído, as trevas, o pecado, já tem uma visão clara sobre os seres humanos na terra. O sistema caído tem uma visão clara sobre a tua família. O pecado tem uma visão clara sobre a tua realidade. Satanás, seus demônios, têm uma visão muito clara a respeito da igreja, a respeito das pessoas. Satanás tem uma visão clara também de quem é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Tanto que os demônios, quando chegam ali, que estão na vida do gadareno, eles olham para Jesus e falam assim: por que o Senhor veio aqui nos atormentar? Então eles sabem o nome que está acima de todo nome. O grande problema, meus amados irmãos, nessa manhã, é que nós, muitas vezes, vamos ficando com algumas doenças nos nossos olhos. Miopia, aí tem que colocar um óculos. Estigmatismo, tem que colocar outro óculos. Catarata, tem que colocar uma lente. Então nós vamos tendo algumas enfermidades espirituais no tempo, no decorrer do tempo, e vamos perdendo aquela visão clara do dia do encontro que tivemos com o Senhor. E que Deus tenha misericórdia de nós. Então o mundo, ele tem uma perspectiva, o sistema caído, ele tem uma visão clara. Mas olha a visão de Deus, quando ele olha para a terra e ele vê que o mundo está em uma iniquidade tamanha, ele não olha para os pecados do povo, mas ele enxerga na terra um homem reto, bom, um homem que o temia, e ele salva esse homem juntamente com a sua esposa, os seus filhos, com as noras, e ele vai agora começar e recomeçar tudo novamente a partir de uma família. Deus sabia onde é que estava Noé, Deus sabia onde é que estava a sua esposa, Deus sabia onde é que estavam os seus filhos, Deus sabia onde é que estavam as noras, Deus sabia como fornecer o material, Deus sabia como iria declarar aquela mensagem, e Noé e a sua família começam a construir uma arca, que vai levar mais de 100 anos de uma construção. Todo aquele povo está percebendo, mas boa parte ele está caçoando de um projeto que Deus tinha dado a Noé. Presta atenção nessa manhã aqui, meu amado, que está aqui nessa manhã. Deus olhou para você, colocou um projeto na sua mão, mas as trevas não vai querer que você execute, as trevas não vai querer que você faça, as trevas não vai querer que você desenvolva, mas você foi escolhido, achado pelo Deus Todo-Poderoso, e se Ele te achou, é porque Ele não acha que vai dar certo, é porque já deu certo, e porque Ele já viu que vai dar certo. Esse projeto sendo executado na dependência de Deus, Deus vai operar, Deus vai te usar, Deus vai falar coisas sobrenaturais ao teu coração, e as pessoas que não assim entenderam,
entenderem sofrerão, mas aquelas que ouvirem, que conseguirem entender, a porta estará aberta da arca, como está aberta até hoje, e você poderá dizer: venham. É um convite para você, assim como eu entrei. Você recebe isso na sua vida? Você é essa pessoa que Deus está vendo hoje. Pastor, eu sou analfabeto. Bem-vindo ao time. Somos de uma descendência que chamam os discípulos de iletrados. Avivamento na Azusa. O homem negro, cego, analfabeto. Sabe quando você vai lendo tantas histórias de avivamento que você esquece o nome? William Seymour. William Seymour. Seus antepassados na mesma linha. Esse homem chega nos Estados Unidos com todas essas características que eu te disse. E ele começa a se reunir com uma pessoa. E ele começa a orar a Deus. Sabe qual era o púlpito de William Seymour? Ao chegar numa das cidades dos Estados Unidos, especialmente onde acontece em Los Angeles, o Los Angeles Times, o jornal mais famoso daquela época, vai registrar esse avivamento. E sabe, o púlpito desse homem era um caixote. Ele colocava esse caixote na face, e ele pregava: arrependimento, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eles estão dentro de uma casa abandonada, tem um piano abandonado, olha isso, tem um piano abandonado, totalmente destroçado, que você tocava tudo desafinado. Aparece alguém que sabe tocar piano, é sentado, colocado naquele piano, aquele piano totalmente desconfigurado, ele começa a tocar e o som é um som do céu. A história conta de que aquele lugar foi tocado aquele piano, as vozes começaram a entrar louvores a Deus, e aquele povo que começou a orar num dia, já tinham passado já alguns dias já, aquele lugar não conseguiu suportar, o assoalho daquele espaço cede, eles precisam ir para um novo lugar, e o avivamento acontece em 1906, um avivamento exponencial, que vem agora para a vida dos pentecostais, aonde os assembleanos chegam nos Estados Unidos. Sabe qual é o nome disso? Deus viu um coração, um homem, e nesse coração analfabeto, essa pessoa que não tinha muito conhecimento intelectual, mas era um homem apaixonado, um homem vibrante, um homem cheio da dependência de Deus, e o avivamento que vem agora daquele país, daquela região, começa a se alastrar, e hoje todo mundo sabe quem foi William Seymour, o poder que veio sobre a sua vida nessa manhã. Talvez você esteja num quadro semelhante, talvez não igual ao de Maria Madalena, mas você talvez possa dizer: ninguém olha para mim, ninguém me viu, ninguém me achou, eu estou aqui como o menor da minha tribo, como uma pessoa esquecida. Deus nessa manhã diz para você: eu te vi, e eu sei aonde você está. Uma mulher presa por 7 demônios, e aqui 7 demônios pode ser uma legião, porque 7 na Bíblia é um número pleno, um número amplo, um número que podemos chamar de perfeito. Então, talvez Maria Madalena tivesse muito mais demônios. Vemos o quadro de uma mulher aprisionada pela morte, dor, pecado, demônios, trevas. O quadro de Maria Madalena é um quadro desconfigurado. Irmãos, você vê pessoa, o quadro de Maria Madalena é pior do que um camarada viciado, perdido no vício, com um crack. Mas pastor, ela estava bem assim. Você não sabe como ela estava. Uma pessoa dominada por demônios, ela não fala por ela mesma. Uma pessoa dominada por demônios, ela não tem raciocínio mais, mentalmente, como um ser humano. O diabo coloca um domínio, existe a pressão, opressão, oprimindo, que é como uma sanfona fechando. Mas existe a possessão, duas coisas bem diferentes. Possessão é uma pessoa extremamente dominada por Satanás. Não é ela que fala, mas Satanás fala por meio ou através dela, ou nela. E ela só replica, usa-se a voz dela. Satanás determina para essa mente o que ela precisará fazer. Então, no contexto, era uma situação que nenhum médico conseguiria resolver. Nenhum pastor conseguiria resolver.
Nenhum homem famoso conseguiria resolver, nenhum psicólogo, um filósofo, nenhuma ideia cultural poderia resolver aquele problema. Mas houve um dia que pessoas olharam para ela e falaram assim: essa mulher não tem mais jeito. Você já viu isso? Você olha para uma pessoa que está aprisionada pelas trevas, uma pessoa que está ali totalmente sem consciência, e ela está governada pelo mal. Essa pessoa quer quebrar tudo. Quem já enfrentou batalha espiritual sabe o que é isso. Eu já enfrentei isso, é horroroso, é difícil, é muito ruim. Mas de repente vem dentro de você um amor para com aquela vida que está aprisionada, aquela vida que está ali castigada, aquela vida que está ali morta praticamente. Alguém está pegando ela e usando a sua mente, usando o seu corpo, usando a sua vida. Por quê? Porque na história dessa pessoa que é aprisionada por Satanás, ela decidiu fazer alianças iníquas. E quando você faz alianças iníquas, as trevas entram, e as trevas dominam pessoas pelas alianças iníquas. Então Maria Madalena não é só uma pessoa que estava ali sendo ofendida, uma pessoa esquecida, uma pessoa à margem, uma pessoa longe. Não, essa mulher, ela carregava dentro dela demônios. Então quem governava a sua vida durante a história eram os demônios. Estamos aqui, amém? Esse é o quadro. A Bíblia não detalha como foi o processo de libertação de Maria Madalena. A Bíblia não fala sobre isso, mas nos conta como que ela começou a seguir Jesus. Ela passou a ser uma discípula de Jesus Cristo e viver para Ele. E juntamente com Maria Madalena, nós temos outras mulheres da sua geração que serviram Jesus Cristo após esses encontros com Jesus. Então Maria Madalena é vista por Cristo, e agora esses demônios que estavam sobre a sua vida são retirados. Pastor, como que a gente consegue ser liberto disso? Só o nome de Jesus, você sabe disso. Pastor, na minha casa está tendo algumas coisas. Pastor, meu marido está meio estranho. Pastor, minha esposa está meio assim. Pastor, meu filho está com comportamentos estranhos. Sabe quem libertou Maria Madalena? Diga, Jesus. Então Jesus é o que pode operar lá na sua casa. Não é uma religião, não é uma imagem, não é um pastor, não é um líder, não é uma pessoa normal, uma pessoa que cotidianamente aqui falando, um famoso, não, o único que pode entrar naquela casa e resolver um problema espiritual e transformar uma realidade caída, desconfigurada, uma possessão demoníaca, a uma pessoa liberta, restaurada, vívida, com os olhos novos, com a palavra nova, com o espírito renovado. Agora diz assim: eu pertenço ao Senhor Jesus de Nazaré. É o nome dele que liberta, é o nome dele que restaura. E eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua linhagem, sobre a tua descendência. Jesus Cristo pode não só te libertar, mas Ele pode libertar o teu marido, o teu filho, a tua descendência, aqueles que virão depois de você. Sabe por quê? Porque dentro dessa casa tem um filho de Deus, cheio de Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, eu posso viver isso nas aldeias, nos vilarejos. Jesus estava andando e vê Maria Madalena. É a aldeia de pescadores. Irmãos, o povo de Deus interpreta a Bíblia muitas vezes equivocadamente, porque olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja às vezes se abastece de uma construção, de uma mexida na sua estrutura, e nós preparamos tudo isso aqui para nós, e nós vamos nos alimentando exatamente desse conforto, desse ambiente. Então a gente prepara o culto para Deus, mas estamos envolvidos. Nós preparamos tudo assim que ligamos cuidamos de carro, atendemos, pagamos conta, fazemos um monte de coisa, batizamos. Tudo isso é para o Senhor, mas também isso aqui é tudo o que? Para nós usufruímos de tudo isso. Agora, irmãos, há uma visão mais clara, mais poderosa do que tudo isso. É quando Cristo diz para Pedro: olha, eu estou colocando a chave do reino dos céus sobre a igreja. Vocês estarão como em cima de um fundamento, que isso é o que? A rocha.
rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então qual é o chamado para a igreja? Não é a gente ficar arrombando portinhas. O chamado de Deus para a igreja é a gente entrar lá no inferno e falar assim: hoje, agora, eu sou um resgatador da minha família, eu sou um resgatador da minha casa, eu sou filho de Deus, eu carrego o Espírito Santo de Deus. Então agora, essa vida, essa família pertence à obra exclusiva do Senhor Jesus. E você diz: mas pastor, isso é impossível, eles estão cegos. Você não precisa entrar lá falando como eu estou falando agora, mas você pode entrar no Santo dos Santos, você pode entrar naquele ambiente e começar a dizer: Senhor, opera aqui, mexe aqui, Senhor, essa casa é tua, essa casa será mergulhada através do Espírito Santo de Deus. E agora, os olhos começarão sendo abertos. É você entender que é a igreja que saqueia o inferno. Nós somos chamados, levantados por Deus, para irmos para o inferno. Que heresia é essa, pastor? Culpa Jesus, porque foi ele que disse: vocês vão entrar, é lá onde o inferno está segurando gente. Quer ver um exemplo? Quem aqui conhece uma alma pelo menos que está preso por Satanás, que está no pecado? Levanta a mão bem alta assim. Você é o escolhido de Deus hoje. Deus viu você como um agente de transformação. E eu profetizo nessa manhã: do mesmo jeito que Maria Madalena foi liberta de tantos demônios, você será esse agente de Deus por onde você passar. Eu creio nisso, irmãos. Sabe por quê? Porque a autoridade, o poder de Jesus sempre foi e sempre será incontestável. O poder e a autoridade de Jesus não tem como contestar. Ele pisa, ele chega, e Maria é liberta do quê? Dos demônios, das trevas. E aí você pode ver, o semblante muda. Eu atendi uma pessoa algum tempo atrás, e o rosto desconfigurado. Mas irmãos, quando acabou o atendimento, a pessoa estava assim: ó, o que você está experimentando? Pastor, tinha uma tonelada em mim, que eu não sei. Mas sabe, você fala: sai em nome de João, não sai. Sai em nome da Débora, não sai. Sai em nome de Sebastião, não sai. Sai em nome do Elias, não sai. Mas o Elias foi lá, carruagem de fogo, não sai. Agora, fala, sai em nome de Jesus, para você ver como é que os demônios ficam. Está com crise na tua casa, está vendo alguém impossível de ser liberto? Clame pelo sangue de Jesus lá. Você precisa crer nisso. Nós precisamos voltar a olharmos para a cruz e sabermos a sua essência. 2, Maria foi liberta. Maria teve um grande papel no ministério de Jesus, inclusive nos momentos de maior pressão. Então Jesus transforma ela. Aí a grande questão é: Maria está olhando para as trevas e seguindo as trevas, ou sendo guiada pelas trevas. No ato da sua conversão, isso é muito importante, irmãos, porque o novo convertido, ele olha só para Jesus. Ele quer fazer tudo, ele lê a Bíblia toda em uma semana, ele quer ir nas vigílias, ele quer orar, ele quer pregar, ele quer, meu Deus do céu, o novo convertido é uma bomba atômica. É ou não é? É. Eu imagino o Jefferson lá, Ju. Batizou, já era convertido, mas batizou, e aí quer contar o batismo para todo mundo, e quer falar, e também, eu estou mexendo nesse carro aqui, Jesus pode mexer em você, e a pessoa começa a ser criativa. Antes, de um jeito, e depois, ela só quer olhar para Jesus. E aí a gente se perde na história. Porque durante esse momento, a gente só quer saber de Jesus. Mas você já viu que nem sempre foi assim? Depois da conversão, passa-se um tempo, a gente começa a dizer assim: eu sei fazer isso. Não é bem assim. Isso aqui pode se adaptar. Eu tenho as minhas opiniões, eu tenho a minha perspectiva, e Jesus está andando, e você está olhando para a perspectiva do eu. Opa, se eu tirei os olhos de Jesus, e comecei a olhar para o eu, você já anulou o efeito da cruz na sua vida.
Porque o primeiro efeito cruz é: negue-se a, toma cada dia a sua e siga. Então o tripé da conversão você já parou. E isso tem feito pessoas começarem a criar novos evangelhos, criar novas perspectivas, criar novas visões, criar novos conceitos, criar novas metodologias, criar novas ideias, criar novos conceitos doutrinários, costumes. Então ela vai criando e recriando com base em si. Mas o evangelho é a morte do eu em primeiro lugar, para que ele viva em nós. Maria Madalena nos mostra nessa manhã que o eu dela morreu para sempre, e o desejo dela era seguir exclusivamente o Messias. Amada igreja, nessa manhã, quem está nos ouvindo, pare de olhar para as suas emoções, pare de olhar para os seus fracassos, pare de olhar para aquilo que você acha que é bom, que é necessário, que é maravilhoso, mas comece ou retorne os seus olhos para o Messias, o grande eu sou, nesta manhã. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós poderemos, como eu sempre digo, construirmos nossos bezerrinhos de ouro. A igreja de Cristo hoje, irmãos, passa por uma crise em muitos lugares, porque ela tirou os olhos do grande eu sou, e começamos a olhar para os famosos, para os nomes da terra. É uma tragédia isso, amados. Eu vou ao culto, eu quero saber qual é o nome famoso que vai pregar hoje. Tragédia. Eu loto um local, porque lá vai ter um famoso pregando. Lá eu loto a igreja porque vai ter um famoso cantando. E aí nós começamos a misturar as coisas. Então eu faço cultos, eu divulgo um monte de imagem, eu patrocino, não tem nada contra isso, patrocínio. O problema não é isso, o problema é o que se oferece, é o tipo de banquete que está se oferecendo. Coloca-se gente na mesa, coloca-se gente em cima do lugar, mas quem foi para a cruz é Jesus de Nazaré. Então nós vamos entrando, irmãos, nos gostos pessoais. A gente mexe. Uma Maria Madalena não, ela sabe de onde o Messias o tirou. Ela fala assim: quem me tirou foi Jesus. E ele estabeleceu a igreja. Então, por favor, ame a igreja. Ame o povo de Deus. Porque a única instituição, grave isso, irmãos, a única instituição que ainda tem a voz de Deus chama-se igreja. É a única. É o povo de Deus que fala dele. E foi a única que Jesus disse: vocês estarão sobre mim, igreja, povo meu. Então nós temos que olhar para Maria Madalena e vermos o que essa mulher sofreu de pressões. Na sexta-feira, quando todos os discípulos de Jesus se amedrontaram e se esconderam, presta atenção nisso. Maria Madalena caminhou com Jesus no seu ministério terreno, junto com aqueles discípulos e mais outras mulheres. O papel de Maria Madalena era investir em Cristo, olhar para Cristo. O que Jesus precisava, Maria Madalena estava ali junto com as outras. Joana, outra, a Maria, mãe de Jesus. E olha que interessante, Maria se colocou diante da cruz na sexta-feira e ali ficou o tempo todo. Olha o que diz João 19:25. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Mulheres. Maria Madalena estava disposta a enfrentar todo tipo de perseguição e discriminação, porque o seu amor por Jesus era sincero, genuíno e verdadeiro. Ela não servia a Jesus com interesse ou apenas pelas bênçãos, mas servia a Jesus por quem Ele era. Ele foi e era o seu libertador, Ele era o seu Senhor e Ele era o seu Salvador. Então Maria Madalena agora está entendendo para quem ela deveria viver: Cristo. Quem Jesus é para cada um de nós hoje, irmãos?
Quais motivos fizeram cada um de nós seguir Jesus e continuar a segui-lo? O que Jesus fez? Não, pastor, é o que Ele vai fazer. Não, Ele já fez. Não é o que Ele vai fazer, Ele pode operar. Mas o que foi que Ele fez, amados? E é isso que precisa mexer e mover o nosso coração para novas conquistas. Porque eu dependo dEle. Glória a Deus. A sua casa precisa depender dEle, amém? Mas hoje, irmãos, eu estava num ambiente e de repente as coisas mudam. Estava tudo bem. E de repente um caos é instalado. Uma coisa acontece. E a gente começa a dizer, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos lá, vamos para cá. E a primeira pergunta é, levantou alguém para dizer, vamos perguntar para Jesus o que Ele faria aqui? Olha que lindo isso. Maria Madalena, ela vai até o sepulcro de Jesus, e ela vai acompanhar onde o colocar. Lembra que José de Arimateia aparece para arrancar, pedir o corpo de Jesus morto na cruz, e vai colocar no túmulo da família dele? Ele vai limpar, ele vai cuidar do corpo morto de Jesus. Presta atenção nisso. José de Arimateia, ele representa alguém, uma igreja, que cuida de uma igreja ferida. Você não tem hoje igrejas caídas, igrejas fragilizadas, lideranças que caíram, pessoas que chegam com dores, com traumas. Quem vai cuidar desse povo, irmãos? É a igreja aqui que está curada, glória a Deus. Então quando chega alguém enfermo, necessitado, alguém chega ferido, a igreja hoje que está, os membros da igreja que estão curados, são curados, nós somos agentes como José de Arimateia, que vai ser uma resposta para um corpo ferido, um corpo talvez morto, sangrando. E é interessante porque Maria Madalena está acompanhando, Mateus 27, 61. A coragem que Maria tem, acompanhando o sepultamento de Jesus, precisa nos chamar a atenção hoje. Ela estava na sexta-feira, no dia da crucificação, olhando para Ele, chorando certamente horrores. Mas no dia em que Ele é morto, exatamente na sexta-feira, Maria Madalena também, ela está interessada em saber aonde é que vão colocá-lo. Não é só quando o sorriso acontece na mesa, e todo mundo celebrando lá a Páscoa, a ceia do Senhor com os discípulos, não é só esse tempo não. É quando a pressão veio sobre Jesus, e Maria Madalena coloca o pé e fala assim, eu estou contigo. Está morrendo, eu estou contigo. Irmãos queridos, tem gente, quando você está naquele dia mal, naquela tempestade, sofrendo, parece que o negócio desanda, todo mundo some, é assim ou não é? Meu Deus, você está vivendo o auge da sua vida, bom emprego, salário, carro zero, você está comprando casa, tua família está, você está mandando as pessoas estudando fora, está tudo funcionando, você está bem na igreja, visão espiritual, meu Deus, uma coisa, aí aparece um problema de saúde na família, aí aparece uma crise, meu Jesus amado, aí você sofre algo, você cai. Também a gente aqui. Você imaginou o pastor João passando uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise de identidade, não vai acontecer em nome de Jesus, diga amém aí. Mas vamos conjecturar aqui. Como que você olharia para mim, para minha casa? Uma crise na vida do meu filho, da minha filha. E aí nós estamos vendo Maria falar assim, ei, ele está na cruz, eu não arredo o pé daqui. Será que nós estamos dispostos hoje, quando vermos pessoas sendo arrebentadas, dizer assim, ei, vem cá, eu estou contigo aqui, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu quero dizer que eu estou contigo aqui, vem cá, você quer ouvir? Mas o que a gente faz como igreja? Desce a marreta, desce a lenha, arrebenta. Maria Madalena está vendo o sofrimento do seu Senhor, do seu libertador, ela está se expondo, irmãos. Agora os religiosos, aqueles que estavam tramando e tramaram a morte de Jesus, é naquele momento, onde todos, cadê os discípulos? Olha para Pedro assim, você é um deles, não sou não, nega 3 vezes, e Pedro,
some, os discípulos somem, mas as mulheres ficam ali, irmãos, ao pé da cruz. Meu Deus! Isso precisa mexer com a gente hoje, porque às vezes na hora da crise conjugal, um dos dois diz, vou embora, vai para um canto, você vai para o outro. Não, é no tempo da crise que o casal precisa se conectar ainda mais, porque teve uma crise maior, a cruz, e ele não desceu de lá, ele não fugiu daquela missão lá, ele foi até a morte de cruz. Mas louvado seja Deus, que a Maria estava sexta-feira ali, Maria esteve levando até o túmulo de José de Arimateia, mas mais do que isso, chega ao domingo, Marcos 16:1, ao entardecer, no dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Meu Deus! Então não era só caminhar, era dizer, ele é o meu Messias, ele foi crucificado. Ela foi comprar especiarias para trazer perfume para o morto. Meu Deus. Mulheres que estão aqui, têm maridos mortos, eu sei que tem. Homens, têm esposas mortas. Hoje eu ganhei um perfume da minha esposa. Meu Deus, quando eu fiz a casa toda, falei, glória a Deus. Só que eu estou vivo, irmãos. Eu estou abençoando a minha casa, eu sou marido presente, sou sacerdote. E se eu tivesse caído? Quem quer investir numa pessoa caída? Quem quer investir num pai fracassado? Quem quer investir num homem que está preso por álcool, por vício? Quem quer investir? Mas sabe, irmãos, e eu falo para a minha igreja, essa igreja aqui que Deus me confiou a responsabilidade, nós seremos cobrados diante de Deus, não pelo que nós decidimos fazer, mas seremos cobrados por Deus por aquilo que nós não fizemos, mediante ao que Ele mandou a gente fazer. Vemos uma mulher humilde, agradecida por ter sido liberta das garras de Satanás. Essa mulher foi a primeira mulher a ser vista, quando ela leva as especiarias, e está ali o grupo, no domingo pela manhã, a primeira pessoa que foi vista por Jesus, ressurreto, sabe quem foi? Diga Maria Madalena. Maria Madalena. Irmãos, eu não sei o que é isso, nem você, mas Maria Madalena soube. Meu Deus, eu era uma mulher aprisionada por Satanás, e tem Ele. Olha a dinâmica da Maria, liberta. Quem libertou? Eu vou com Ele agora até depois da morte. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa manhã, uma igreja, irmãos, amada, uma igreja irresistível, entenda essa palavra, uma igreja operante, uma igreja vibrante. Pode vir a tempestade que for vir, pode vir a crise que chegar financeira, pode chegar os levantares dos postes de ídolos, dos sistemas de Baal, dos sistemas de Babilônia, do egípcio, do romano, pode se levantar quem for. A igreja de Cristo, ela não vai ceder para essas áreas. A igreja de Cristo não vai parar e correr dos leões. Pelo contrário, a igreja de Cristo é como o touro, irmãos. O touro, irmãos, olha a linguagem do touro. Quando o touro está percebendo que está vindo uma grande tempestade, o touro não foge para as colinas, o touro não foge para as cavernas. Sabe o que o touro faz? O touro começa a correr, e o touro enfrenta a tempestade nos olhos de frente. A tempestade passa por cima, e o touro passa no meio da tempestade. Nessa manhã, irmãos, nós precisamos
precisamos ter o Espírito Santo de Deus, mesmo diante das crises, do dia mau, seja a área que for. Olhe a crise nos olhos dela e declare: eu vou passar por você, eu vou enfrentar a tempestade, eu vou enfrentar o dia mau, eu vou enfrentar essa crise, eu não vou ceder, eu vou virar. Daqui 2024 para 2025, pode estar com crise, mas eu vou entrar no novo ano declarando que essa tempestade não vai me parar. Não vai me parar. Terceiro, uma mulher cujo testemunho não seria aceito por muitos tribunais, entre aspas, mas foi acolhida, escolhida para esta grande honra. Irmãos, Maria Madalena não seria nem levada a tribunais hoje. Já condena logo, mata, mata. E aí a igreja, estou falando para a igreja, nós temos tribunais na igreja, sabia disso? Temos tribunais. Esse aqui, destinado ao inferno, vai. Esse aqui, ó, Deus já predestinou você para o inferno, vai para o inferno. Temos os tribunais. Quem disse isso? Você acha que Jesus olharia para Maria Madalena e falaria assim: ó, meu Deus, está com muito demônio. A terra predestina para o inferno. Nós somos bons nisso. Somos ou não somos? Aí tem gente que já se autocoloca no inferno. Essa casa é um inferno. Esse marido, pastor, é um caos. A gente vai olhando para o que as pessoas fazem. Mas deixa eu te ensinar nessa manhã. Se olhassem para Maria Madalena e só falassem isso, acabou Maria Madalena. Mas a gente tem que olhar para como Jesus agiu com Maria Madalena. Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. Chega perto aqui. Demônios, eu vou falar uma vez só. Saiam dela. Quando a Maria Madalena, porque a colocam como aquela prostituta. E deixa eu falar uma coisa. No efeito prostituição, a mulher ou o homem, elas vão se envolvendo com inúmeros parceiros e parceiras. Porque ela vende o corpo, ele vende o corpo. E diante dessas ações de prostituição, de ceder o corpo, de estar se envolvendo intimamente, há a cada parceiro um pacto de sangue, uma ligação de alma. Eu conheci um homem que já tinha se envolvido com mais de 1000 mulheres. Ele fez pacto de sangue mediante aos atos íntimos com mais de 1000 mulheres. Pastor Sebastião sabe desse caso. Esse homem, ele se envolveu. Quando chegou na metade do processo, ele disse para nós assim: eu não estou aguentando mais. Homem que está aqui, que está no ao vivo, presta atenção que eu vou te falar. Se você está se envolvendo com mulheres fora do teu casamento, você está errado em várias vezes. Mas o pior é quando você ainda não tem consciência disso, de que você está se envolvendo intimamente de pactos de sangue. Esse relacionamento extraconjugal, ou esse relacionamento vai trazer, sabe o que para a tua vida? Maldição. E você vai amaldiçoar a tua casa e os teus filhos. Então pare, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E não é só relacionamento isso, íntimo não, é quando você entra na pornografia. Tem gente que está indo para a pornografia e colocando desculpa. Só que Maria Madalena, no ato que ela foi convertida a Jesus Cristo, ela não se prostituiu mais. Ela não se encantou mais com os desejos da terra, com os prazeres equivocados. Então, quando nós hoje recebemos esse tipo de testemunho, para muitas pessoas não seriam aceitos nos tribunais. Olha o que diz Marcos 16:9, quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Diante do tribunal, a condenada é perdoada. Diante dos tribunais, através da ação de Jesus Cristo, essa mulher experimentou a ação de vida, do poder, da manifestação de libertação sobre ela. Seus pecados foram perdoados. Maria, irmãos, foi a primeira na tumba daquela hora da manhã. Olha bem isso aqui. A Maria Madalena dá um testemunho para nós dessa manhã de um jeito glorioso.
Por quê? Porque ela foi a primeira na tumba, no domingo pela manhã. Ela foi a primeira a relatar que o corpo não estava no túmulo. Ela foi a primeira a voltar para o túmulo. Ela foi a primeira a procurar avidamente onde tinham colocado o corpo de Jesus. Maria Madalena seguiu fielmente Jesus por 3 anos. Ela com outras mulheres o servia e sustentava com os poucos recursos que possuía. Para ela estar convivendo com o próprio Deus era esse céu dentro dela. Ouvir seus pensamentos, crescer com Ele mais e mais, contemplar milagres, ver libertações. Para ela isso era algo poderosíssimo. Quando Maria experimentou a libertação, ela recebeu um reposicionamento. O que mudou em nós a partir desse encontro, irmãos? Quais foram os frutos de Maria Madalena? Maria Madalena, irmãos, ela revelou frutos pelos quais Cristo foi gerando dentro dela. Sabe, a semente, Deus, precisa crescer dentro dessa terra aqui. Os frutos bons serão identificados quando os verdadeiros discípulos de Jesus seguirem os passos do Mestre. Eu queria deixar ações para você agora. Te apresentei o antes e o depois. Pastor, e agora? Nós vamos para a ceia daqui a pouquinho. Agora guarde isso no seu coração. Você olha para a vida dessa mulher, entenda agora, que a libertação e cura retira das nossas mentes todas as preocupações. Olha a verbalização, perguntavam no caminho umas às outras, quem removerá para nós a pedra? Quem vai remover? Ernesto Trenchard afirma, o anjo não removeu a pedra para deixar o Senhor sair, mas para demonstrar que ele já não estava mais no sepulcro. Tem muita gente acumulando pensamentos, preocupações diariamente, se torna refém, se torna preso. Entenda que a porta foi removida de dentro para fora. Segundo, a libertação me faz contemplar um túmulo vazio, Jesus em pé e reconhecendo a sua voz. Quando essa mulher chega, ela vê o túmulo vazio, ela percebe que ele já não está mais lá. E diante desse quadro, Jesus fala com ela. Há pessoas aqui nesse ambiente que estão preocupadas com o que os outros vão pensar. Para com isso. Para com isso. Tenha em mente se Jesus está te aprovando e já basta. Você não caminha pelos pensamentos dos outros. Jesus está vivo. A libertação e a cura, ela vem por meio disso. Mas Jesus, entenda nessa manhã, que Jesus, ele é o milagre que gera transformação na vida dos aprisionados. Sabe, irmãos, essa passagem mexe tanto comigo, porque se nós quisermos experimentar essa verdadeira libertação, nós temos que seguir sendo discípulos de Jesus, só isso. Eu cuidei de um homem recentemente, que Deus fez, esse homem estava, meu Deus, mas Deus pegou esse homem, ele estava desempregado, falido, cheio de problema, cheio de enfermidades na sua alma, ele nem é membro da igreja não. Esse homem, ele veio, me procurou, eu comecei a caminhar com ele, orar com ele. Irmãos, em um mês, ele fez uma entrevista. Ele conseguiu um bom emprego. Ele está bem empregado. Ele passou por processos na sua alma, ele está bem, ele está sorridente, ele está feliz. Mas sabe, irmãos, o que me choca é que às vezes as pessoas não agarram quem fez, que é Jesus. Então o que foi aparecendo de oportunidade, ela foi se agarrando ao trabalho, e hoje não tem mais tempo de ir à igreja. Ela foi se agarrando a outras situações, então ela começou a viver dentro daquilo que apareceu em sua vida, não aquele que a libertou. Eu sabe, amados, a gente faz isso, infelizmente. Irmãos, a gente faz isso. A gente não lembra mais que Jesus nos libertou das trevas. A gente fica olhando para um monte de coisa.
Aí Deus manda assim: decreto a ceia para vocês lembrarem de mim. Se a gente não fizer ceia, irmãos, tem gente que nem já era. Só que não é isso, é diário. É essa visão. Sabe por quê? Porque é digno observar que essas mulheres foram ao sepulcro, sabe quando? No primeiro dia da semana. E é por isso que você está aqui hoje, membro dessa igreja. Por que nós vivemos tudo no domingo, pastor? Por que a gente celebra no domingo? Olha isso aqui. É digno observar, está tudo em Marcos, que as mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. Jesus levantou-se da morte no primeiro dia da semana. Ele derramou o seu Espírito no Pentecostes, no primeiro dia da semana, Atos 2. No primeiro dia da semana a igreja passou a reunir-se para a comunhão e para fazer suas ofertas. Foi no primeiro dia da semana. Jesus Cristo glorificado na ilha de Pátimos, no primeiro dia da semana, Apocalipse 1:10, foi o primeiro dia da semana que se tornou o dia da celebração do povo de Deus, o dia da vitória sobre a morte. E Maria Madalena estava lá. Tem gente que quer viver na morte, mas tem um povo, glória a Deus por isso, que está no domingo da ressurreição, porque Maria Madalena sabia, ele está aqui hoje, mas eu sei, eu vou segui-lo. Então quando você segue Jesus, presta atenção nisso. Religiosos muitas vezes não entendem isso. Quando você segue Jesus, você vai até a cruz, e da cruz ele não para lá, você continua assim: eu vou levar especiarias para ele. Você chega lá, o túmulo está vazio, porque você vai no túmulo de Maomé, tem restos mortais. Você vai no túmulo de Buda, restos mortais. Você vai no Allan Kardec, restos mortais. Mas você vai lá em Jerusalém e está escrito na porta: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou dos mortos. Quem segue Jesus vai ver um Cristo ressurreto. Quem segue Jesus, olha para Jesus, não fica preso no Cristo morto, preso numa cruz. Eu não condeno, mas tem gente que carrega um crucifixo e Jesus está lá na cruz. Deixa, troca por outro, coloca um crucifixo, pode andar, não tem problema nenhum. Só não idolatra esse crucifixo. Mas quando você olha para a cruz, você vê que ele não está lá. Por isso que a imagem é o túmulo sempre com a pedra removida. Não, eu tenho a cruz. Aí usa a cruz assim, espanta mal olhado, andando pela casa. Não, você está no morto. É só você andar. Ele está ressurreto. Sabe, filha, ele está ressurreto. Sabe, filha, ele está ressurreto. Sabe casamento que está quase morrendo? Jesus está ressurreto. Sabe igreja que está passando por uma crise? Jesus está ressurreto. Sabe pastor que está pensando um monte de coisa aí? Jesus está ressurreto. Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus está ressurreto, glória a Deus. Jesus está ressurreto, glória a Deus. Jesus está ressurreto, glória a Deus. É essa canção da igreja nesses dias. Ele vive, ele reina, ele é soberano, aleluia. Maria Madalena não parou, Maria Madalena seguiu. E eu penso, irmãos, que se ela pudesse, ela estava até hoje atrás de Jesus. Na verdade ela está em Jesus. Maria Madalena nos mostra nessa manhã que vale a pena olhar para o Messias, porque ele a viu. Meus amados irmãos, a gente parou de ver Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é isso aqui, tá? Tem gente que olha e fala assim: olha, é Jesus. Não é. Aqui é suco de uva e um pedacinho de pão. Sabe por quê? Porque esses dois elementos simbolizam Jesus, mas não é Jesus. Então eu olho para a ceia e eu posso dizer: bem, já que Jesus é esse aqui, então enche a taça. Também não é isso. Pega o maior pão da cidade, aliás, faz um pão enorme. Não é isso. Jesus não está fora. Jesus está dentro. Glória a Deus, irmãos.
Maria Madalena não estava caminhando com Jesus, e depois que Jesus sobe aos céus em Atos 1, ela diz assim: acabou. Maria Madalena estava com Jesus dentro. Irmãos, Deus colocou a eternidade dentro de nós. Você pode revelar isso às pessoas. É só você contar. É só você falar. A equipe vai distribuir os elementos. Eu queria que você recebesse. Pastor, quem pode participar? Nós temos uma visão. Antes de distribuírem, pastor, quem pode participar? Você crê que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador? Participa com a gente. Ele deixou 2 ordenanças: batismo e ceia. Tem muita gente que não quer batizar, mas foi uma ordenança. O lavar, o purificar, é mandamento, é o que simboliza a morte. Então, quando você estiver recebendo esses elementos, você está dizendo diante de Deus: eu tenho só um Senhor e um Salvador. E por você vivenciar isso, você passa pelas águas, porque você testemunha publicamente quem Ele é na sua vida. Maria Madalena testemunhou publicamente, várias vezes, desde a conversão até a ressurreição. Então, diante disso, nós temos 2 ações determinantes: batismo e ceia. E eu estava lendo João capítulo 6, onde fala da primeira multiplicação dos pães. E é por isso que eu amo João, porque o Evangelho de João vai mostrar para nós a multiplicação, a primeira multiplicação. E só João relata isso. Ali a multiplicação são os pães de cevada. Os outros evangelhos vão falar da segunda multiplicação do trigo. Mas só João fala a respeito dos pães de cevada. Existe um mistério nisso. Eu não tenho tempo. Mas eu queria dizer para você que o apóstolo João, ele mostra para nós a divindade de Deus, não só quando ele veio para a terra, em Cristo. O João, ele vai dizer em João capítulo 1, que no princípio era o verbo